Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos mais uma vez reunidos nesta sexta-feira para darmos continuação ao texto, melhor, ao estudo do Evangelho de Mateus no que diz respeito à paixão de Jesus. Nós podemos continuar o texto? Podemos. Lembra-se onde foi parado? Sim, paramos no capítulo 26, agora a partir do versículo 20. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12. Ele quem? Jesus. Jesus. E enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me entregará. Bem, vamos fazer aqui uma primeira pausa. Vejam, notem em primeiro lugar a cronologia de Mateus. Mateus já começou a ser cronológico alguns versículos antes, mais precisamente no início deste capítulo, 2 dias antes da Páscoa. Agora, ao entardecer daquele dia, os leitores deste evangelho, primeiros, imaginariam que fosse a tarde de Páscoa, como nós celebramos o Natal na véspera. A segunda coisa que eu peço aos leitores que notem é uma solene afirmação de Jesus, com uma espécie de juramento. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Normalmente, e eu acho que já expliquei isto aqui, nós chamamos Judas de traidor. Mas Judas propriamente não foi um traidor. Traidor é quem atraiçoa, isto é, revela alguma coisa, algum segredo de um outro. Judas não fez nada disso de Jesus. Judas entregou Jesus. Ele não é propriamente o traidor, mas aquele que entregou. Entregou em que sentido? No sentido de apontar onde Jesus estaria no momento exato em que deveria ser capturado. E capturado, segundo eles, às escondidas, para que não houvesse tumulto por ocasião da Páscoa. A primeira intenção deles era que se deixasse passar a Páscoa, mas nós notamos na semana passada, ou retrasada, não me recordo, que os planos deles fracassaram, porque o plano de Deus, a hora de Deus é esta, e o plano de Deus era que Jesus morresse na Páscoa, e não depois da Páscoa. Um de vós me entregará. Bem, a afirmação é ao mesmo tempo solene e indeterminada. E isto deixou os discípulos, os 12, numa situação angustiante e mortal. Nenhum deles estava certo de sua própria fidelidade a Jesus. Podemos imaginar que, repentinamente, a tristeza toma conta daquela ceia que deveria ser uma ceia alegre. Dito entre parênteses, os escultores e pintores que descrevem a última ceia como uma mesa igual a esta e todos os discípulos sentados com Jesus ao meio, normalmente cometem anacronismo histórico, porque não era costume comer a Páscoa sentado à mesa, e sim deitado em divãs, a modo dos romanos. E por que esse costume? Para mostrar a si próprios, naquela ceia, naquele banquete, que eram pessoas livres, não eram mais escravos. Portanto, com toda a probabilidade, Jesus também estava reclinado, deitado, numa espécie de, como diria isto, de poltrona, não é? E assim 12 poltronas. E isto explica como o discípulo amado pôde reclinar a cabeça
no ombro de Jesus. Não é este evangelho que fala, mas é o quarto evangelista. Mas isto aqui, entre parênteses, os nossos escultores se inspiram mais em ambientes medievais. Quer dizer. Quando realmente já se comia à mesa como nós comemos. Acho que deitado era até mais um costume da época, né? Não era tanto da época judaica. Do povo, não né? acredito que fizesse isto todos os dias, em refeições diárias, mas em refeições solenes, como esta aqui, sim. Porém, uma nota de tristeza e de angústia baixa e enche esta sala de banquete. Um de vós me entregará. Continue. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Acaso sou eu, Senhor? Bem, podemos imaginar que pararam de comer, a tristeza lhes invadiu o coração, não imaginavam que uma coisa dessa pudesse acontecer, já se tinham manifestado fracos, cobiçosos, orgulhosos, vaidosos, medrosos, covardes, mas a este ponto nenhum deles imaginava ter chegado ou que poderia eventualmente chegar. Mas agora parece que ninguém está mais certo da própria fidelidade com relação a Jesus. Acaso sou eu? Agora, o texto foi escrito muito depois, no final do século, para os primeiros leitores da comunidade. Esta pergunta, feita pelos discípulos, deveria ser a pergunta dos leitores do texto também. Por acaso sou eu? Isto é, Judas é uma figura que nós todos detestamos. Mas a pergunta paira no ar. Eu também imito Judas? Eu já imitei Judas? Eu já entreguei Jesus de alguma maneira? Eu já desprezei o sangue do Filho de Deus? Eu já tornei vã a sua paixão em meu favor? É a pergunta que todo leitor, que cada leitor deve fazer assim. O espectro de Judas paira sobre a cabeça de cada um de nós. E nenhum de nós está livre de imitar, de alguma maneira, o que fez Judas. Nós condenamos Judas, mas nos esquecemos muitas vezes de nos sentar no banco dos réus e perguntar se isto aqui também não diz respeito a nós. E quantas vezes fizemos isso? Com uma agravante. Judas não tinha, com Jesus, com relação a Jesus, o conhecimento que temos hoje. E isto é uma agravante para nós. Continue. Ele respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. O prato devia ser uma espécie de patê ou marmelada, feita de diversos ingredientes e com ervas ou verduras mais ou menos amargas. Podemos imaginar que todos pararam de comer, menos Judas, para demonstrar segurança. É aquele que põe a mão no prato, isto é, aquele que recolhe o patê, o molho, juntamente comigo. Com efeito, o Filho do Homem vai. O Filho do Homem vai. Agora, claro, vai para onde? Vai para o seu destino, a cruz, o padecimento. Ou seja, até mesmo o que Judas fez está no desígnio de Deus. Deus se serviu de Judas, embora Judas fosse livre, e isto não diminua absolutamente a sua culpabilidade, a sua liberdade e a sua responsabilidade. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue.
Melhor seria para aquele homem não ter nascido. E esta é uma expressão fortíssima que Mateus coloca na boca de Jesus. Seria melhor que não tivesse nascido. Que imaginou Mateus com relação a Judas? Que imaginou Mateus com relação ao destino de Judas? O filho do homem foi para a morte, mas e Judas foi para onde? Aqui existem duas posições de padres da igreja mais ou menos opostas. Os padres orientais e os padres ocidentais. Alguns tentam diminuir a tragédia de Judas, outros aumentam-na ainda bem mais. Mateus, embora não diga para onde foi Judas ou para onde ele irá, além da forca, deixa uma pergunta no ar e os leitores se podiam perguntar: o que aconteceu com este homem? Para onde ele foi parar? Foi para o inferno? Foi condenado para sempre ao inferno? Mateus não diz explicitamente, mas não deixa de insinuar um destino trágico. Temos ainda algum tempo para o primeiro momento? Não, vamos ter que fazer o intervalo agora e continuamos. Estamos de volta. Acho que a perícope não terminou ainda, não? Não, ainda não. Temos um versículo último. Então Judas, seu traidor, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu: tu o dizes. Vejam que os outros discípulos perguntaram a Jesus a mesma coisa, chamando-o Senhor. Judas é o único que não o chama Senhor, Rabi. Os leitores estarão lembrados de que Jesus havia proibido este título no meio da comunidade. A ninguém deveis chamar Rabi, meu mestre. Um só é o vosso mestre. Judas aqui se afasta do grupo que o chama Senhor e o apostrofa com um título que Jesus, os leitores recordam-se, repito, havia proibido que fosse usado. Bem, é uma pergunta cínica, não é? Uma pergunta escandalosa. Judas aqui parece um celerado. Não há qualificativo para uma pessoa dessa aqui. A resposta de Jesus, tu o dizes, é uma resposta elíptica, mas na sua elipse é afirmativa. A realidade está na tua boca, a verdade está na tua boca. Bem, o evangelista vai ainda falar de Judas e do seu trágico final mais adiante. Mas, repito, os leitores deste evangelho deveriam colocar-se nos panos dos discípulos e se perguntarem constantemente: por acaso já traí? Por acaso já entreguei? Por acaso desprezei? Por acaso fiz eu também isto que condeno no outro? Judas é uma figura paradigmática a não ser imitada. Mas, infelizmente, são muitos aqueles que, consciente ou inconscientemente, a imitam ao longo da história do cristianismo. Vamos para a frente. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu e, distribuindo aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tá bem. Vejam os telespectadores que os sinóticos, o evangelista Mateus, se desinteressa inteiramente pela Páscoa. Não fala do Cordeiro Pascal,
Não fala das perguntas que deveriam ser feitas e respondidas pelo chefe da família ou o chefe daquela comunidade. Não tocam em absolutamente nada do que se referisse à Páscoa. Ao que tudo indica, este texto aqui já se ressente fortemente do uso da comunidade mateana. Ou seja, a comunidade mateana parece que não se interessava mais pela Páscoa judaica. E então, não é o caso de descrever o cordeiro pascal, o modo como se comia esse cordeiro, as taças de vinho, as perguntas, as respostas, tudo isso, o que nós temos aqui diante dos olhos, esta perícope, parece que se ressente já de uma liturgia que a comunidade realizava. A comunidade de Mateus deixou de lado, ou terá já deixado de lado, no final do século, a Páscoa judaica, perdeu completo interesse a Páscoa judaica, a libertação do Egito, para se concentrar em algo novo que Jesus fez. E qual foi esse algo novo que Jesus fez? Ela leu a primeira parte. Tomou um pão e, dando graças, partiu e distribuiu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Bom, é claro que aqui há um contencioso enorme entre nós católicos e os reformadores. Aliás, Lutero ainda aceitou a transubstanciação. Lutero, sim. Calvino já não, nem Zwinglio. E depois a reforma evoluiu nesta linha aqui. Mateus terá pensado em transubstanciação? Não, eu acredito que não. Isto aqui seria anacrônico jogar para o primeiro século. Esta comunidade tinha a consciência da Eucaristia que nós temos hoje? Bem, eu acho que ela estava bem evoluída. Mas a que ponto havia chegado, nós não sabemos. Claro que a palavra transubstanciação é uma palavra que se ressente da filosofia aristotélica, mudança de substância, e isto não podemos de forma alguma jogar sem mais para o século I. Diversos exegetas reformadores dão outros sentidos a isto aqui. Eu digo o seguinte, eu tenho um exegeta protestante a quem leio e é de uma profundidade impressionante. Claro que aqui ele mostra a linha dele, não é? E faz uma análise filológica profunda de cada palavra, do isto, mostrando que isto é neutro e o pão é masculino. Se estivesse endereçado, ou se tivesse interessado no pão, não deveria dizer isto, deveria dizer este. Vai assim. Depois, o verbo é, que significa. Depois, soma, em grego, corpo, que significa. Bom, isto aqui é uma análise profundíssima do ponto de vista filológico e exegético que merece todo o nosso respeito. Agora, eu diria uma coisa, o texto não foi escrito para exegetas, para fazerem virtuosismo exegético. O texto foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo à igreja e não aos exegetas diretamente. Os exegetas fazem um trabalho necessário e indispensável, porém, secundário e derivado. O texto se dirige à igreja e não aos exegetas. É a igreja que recebe e a igreja, através dos autênticos pastores, dá a interpretação. Aonde estava a comunidade de Mateus nos anos 85 com relação a esta explicação é difícil
difícil saber. Se bem que o Evangelho de João, escrito talvez uns 10 anos mais tarde, numa outra área geográfica, mas não distante de Antioquia, da Síria, fala claramente, é minha carne, é meu sangue, é preciso beber o meu sangue, é preciso comer a minha carne. Aí não resta dúvida alguma que, embora a palavra transubstanciação não exista, não esteja presente, é a carne do Cristo, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Aqui em Mateus, a igreja dá a mesma interpretação. A única coisa que eu não sei com toda a segurança é a partir de que momento aflorou esta consciência eucarística plena, como temos hoje, na mente da igreja. É certo que nesta época que Mateus escreveu não tinha essa Não, eu não digo clareza. que é certo, eu não digo que é certo. Eu não sei até que ponto estavam avançados nessa direção. Tá, então. É sintomático dizer a este propósito, embora saia um pouco do texto, que o Novo Testamento não nos chama a nós, padres, de sacerdotes. Em nenhum momento, nenhum livro do Novo Testamento. Por quê? Porque sacerdote e sacrifício são dois vocábulos correlatos, onde há um, há outro também. Se houver sacrifício, haverá quem o ofereça, o sacerdote. Se não houver sacrifício, não haverá quem o ofereça, não haverá sacerdote. Eu acredito que a ausência da terminologia sacerdotal nos textos do Novo Testamento indique ainda a época em que foram compostos a falta de consciência que a Eucaristia era sacrifício em relação íntima com o sacrifício do Calvário. Quando esta consciência entrou? Quando? Acredito eu, na virada do século. Então entrou a terminologia sacerdotal também. Agora, é claro que esta consciência foi uma consciência progressiva, não é? Nós temos ainda algum tempo para... Temos 1 minuto ainda. Não é? Foi uma consciência que se foi tomando progressivamente. Isto eu aceito. Agora, que Jesus não quisesse dizer isto, bem, a igreja recebeu assim, e o texto foi escrito a ela, não a meia dúzia de teólogos que se debruçam sobre línguas hebraicas e dicionários. E bem, não foi para estes, não é? Continue. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. As palavras pronunciadas sobre o vinho são bem mais profundas que as sobre o pão. Entre as palavras do pão e do vinho, os exegetas costumam normalmente colocar a ceia, o momento da ceia propriamente. Mas, como eu disse no início, a comunidade de Mateus se desinteressou totalmente pela ceia pascal e reteve apenas dela a Eucaristia. Era isto que lhe interessava. Bom, o nosso momento hoje, o nosso tempo está esgotado. Nós nos despedimos. Até a próxima semana. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos, até a próxima sexta.